amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Nosferatu. Hoje eu trouxe um clássico dos anos 80, dirigido pelo David Cronenberg. O David Cronenberg só dirige filme bom, embora estranhos. Dirigiu lá o Scanners, Videodrome e filmes importantes. The Fly. Ele dirigiu em 1986. Então saiu aqui no Brasil como A Mosca. E ele é estrelado, né, pelo Jeff Goldblum. Embora tenha esse nome, A Mosca, né? De repente a pessoa olha e fala, ixi, isso aí deve ser aquele trash, né? Mas não. É um excelente filme com excelentes efeitos especiais, ganhou muitos e muitos prêmios, né, em várias categorias, melhor ator, melhor atriz, não no Oscar, né? O Oscar ele ganhou de melhor caracterização. Bom, vou contar para vocês um pouco do filme, né? O Jeff Goldblum, ele faz o papel do Seth Brandon, né? Se eu não me engano, Seth Brandon. E ele tá numa festa lá e tem uma repórter, que quem faz é a Geena Davis. Essa repórter, ela se chama Verônica. Verônica. E ela tá caçando histórias dentro da festa, né, para poder publicar. Ele se interessa por ela, né, na festa. Então ele vai, chega junto dela, tal, mas ela não dá muita atenção não para ele, né? Ela só começa a dar atenção quando ele chega para ela e fala assim, olha, eu sou físico, né? Eu sou um cientista, eu sou um físico e eu tô desenvolvendo um projeto que tem o potencial de mudar a história da humanidade. Aí ela fala, pô, esse cara tem alguma coisa aí, né? Então, aí ela concorda em ir para a casa dele, onde ele está desenvolvendo o projeto. Ele construiu 2 cabines e um computador central que comanda as 2 cabines. Então ele coloca um objeto dentro da cabine, fecha a porta de acrílico, se não me engano, né? Ele fecha e aquele objeto ele desaparece da cabine A e ele aparece na cabine B. Então é um projeto de teletransporte. Ele consegue teletransportar um objeto do ponto A ao ponto B. E a repórter se interessa muito por isso, né? E faz um acordo com ele de exclusividade. Ela passa a acompanhar todos os processos, né, e progressos do projeto dele. E ela concorda em manter em sigilo até que ele consiga completar o projeto. Quando ele põe uma criatura viva, teletransporta para o outro lado, mas teletransporta ao contrário. O bicho fica virado ao contrário, então aparecem os órgãos, né, sangue e o bicho vivo. Então assim, qualquer animal ou ser humano que ele colocar numa das cabines vai aparecer do outro lado ao contrário, e ele precisa resolver isso, né? Porque a ideia é teletransportar seres humanos, né? Você entrar numa cabine e sair do outro lado, né? Onde tiver a outra cabine. E ele faz algumas modificações e tal. E em determinado momento da história, ele começa a ter um romance com essa repórter Verônica, né? O Seth Brandon. Ele decide ele mesmo ser a cobaia para ver se as modificações que ele fez no programa deram certo. Então ele, em vez de ele usar um macaco, ele mesmo entra numa cabine, fecha a porta e ele é teletransportado para outra cabine. Então ele vê que deu certo, né? Assim, ele conseguiu consertar os problemas. Mas não deu certo, né? Assim, aparentemente ele, né? Tô com todos os membros, tô vivo. Mas ele percebe que ele ficou mais forte, né? Fisicamente.
Ele ficou mais forte. E como ele estava tendo um relacionamento, né, amoroso com a repórter, ele percebe também que ele ficou mais irritado, né, irritadiço, e também ele ficou com um apetite sexual, né, uma vontade de fazer amor muito mais acentuada. Ele quer toda hora. E começa a nascer alguns pelos nas costas dele, e a Verônica, né, vai tentar tirar, e são pelos muito duros, né, como se fosse um pedaço de ferro mesmo, né? Enfim, a aparência dele vai mudando, e aí ele volta no computador e dá uma olhada lá o que aconteceu, né? E o que aconteceu foi o seguinte: ele entrou na cabine, né, para ser teletransportado, programou o computador, mas entrou junto com ele uma mosca doméstica. E aí o computador se confundiu, porque tinha 2 DNAs lá, e ele misturou os 2 DNAs, fundiu, né? Então quando ele saiu do outro lado, ele saiu com o DNA humano dele, houve uma fusão com o DNA de uma mosca comum, e ele vai registrando as mudanças, e cada vez mais ele vai se parecendo com um inseto. Não vou falar o que acontece depois, né? O que eu posso falar é o seguinte: apesar do nome estranho, né, A Mosca, é um filme super bem feito, os efeitos especiais são de primeira linha. Saiu o The Fly 2, A Mosca 2, que é a história do filho dele, né? Ele teve um filho com essa repórter. Então aqui, nesse A Mosca 2, The Fly 2, é a história do filho dele, dirigido pelo Chris Wallace, e de conhecido aqui nós temos o Eric Stoltz, mais conhecido, né, o ator mais conhecido. O resto dos atores não são tão conhecidos, né? E é um filme de 89. Pouca gente sabe, mas esse filme, A Mosca, ele não é um filme original. Ele é uma refilmagem desse clássico aqui, ó, de 1958, A Mosca da Cabeça Branca. Nós temos aqui The Fly, que é o que eu acabei de falar, né? A Mosca da Cabeça Branca, e tem o Return of the Fly, que é o retorno da mosca. E esse DVD, embora sendo um DVD americano, ele tem legendas em português, tanto no filme A Mosca da Cabeça Branca, quanto no filme O Retorno da Mosca. Saiu também um terceiro, A Maldição da Mosca. Então fica a dica aí para vocês. Muito obrigado por mais uma oportunidade e valeu!